Oi, irmãos. Então, na liturgia desse domingo, nós vamos falar da ascensão do Senhor Jesus. Mateus descreve o encontro de Nosso Senhor com os 11 discípulos que tinham ido para Galileia, no monte que Jesus indicara. Pois bem, quando os discípulos o viram, eles prostraram-se diante de Jesus. Essa prostração já não tinha mais aquele sentido da hesitação que eles tinham na primeira vez. Eles já estavam ali reconhecendo Jesus como Deus, porque só se prostra diante de Deus. No primeiro momento, eles tinham medo até de chamar Jesus de Deus. Por quê? Porque a lei, e os judeus estavam muito vigilantes quanto a isso, tá certo? Diz o texto que alguns ainda duvidaram. E aí, então, Jesus, aproximando-se deles, disse com tranquilidade: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas toda a cena da ascensão, ela foi descrita, não nos evangelhos, mas no livro do Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Então nós vimos que Jesus já tinha apresentado ao mundo o projeto do Pai para toda a humanidade e que ali entraria definitivamente em comunhão com Deus Pai. Ele estava se desligando da terra e indo para o céu, porque na terra ficaria o Espírito Santo. Durante 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu-lhes falando do reino de Deus. Você sabia, foram 40 dias depois da ressurreição que Jesus ascendeu aos céus. E ele passou esses 40 dias falando para os discípulos, ensinando-os. Então, falando aqui rapidamente da segunda leitura, que é a carta aos Efésios. Ela é assim uma espécie de uma carta circular que foi enviada por volta do ano 58 a várias igrejas da Ásia Menor. Isso aí quando Paulo estava lá preso em Roma. O portador dessa carta foi Tíquico, que era um cristão da província da Ásia, e um fiel mensageiro de Paulo. Era ele que levava as principais mensagens, epístolas, para as comunidades que Paulo fundava. Tipo assim, lá em Éfeso, em Colossos, e aquele levou para Filemon. Tanto é que tem uma passagem que diz: amado irmão, fiel ministro e co-escravo no Senhor. Falando de Tíquico, Ele teve um papel fundamental levando essas cartas paulinas. E na comunhão de Paulo com essas comunidades, essas congregações. Tíquico esteve com Paulo nas suas viagens missionárias, como a gente pode ler em Atos 20, no versículo 4. Acompanharam-no Sópater de Bereia, filho de Pico, e os tessalonicenses Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia. Tá certo? Então, vamos explicar aqui como é que aconteceu a ascensão do Senhor. Aqui eu levarei até vocês algumas informações que talvez alguns irmãos não saibam ainda, certo? Por isso eu peço que assistam esse vídeo até o fim e se inscrevam no canal, E se gostarem, deixem o seu like. Diz o texto: dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Depois eu vou falar sobre essa nuvem. Temos aqui a nuvem que impedia os discípulos de, num determinado momento, em determinada altura, de continuarem vendo Jesus. Esse tipo de evento, com essa nuvem pairando, a meio caminho entre o céu e a terra,
é um símbolo que exprimia a presença divina no Antigo Testamento, como a gente pode ler nesse texto aqui que eu escolhi para vocês. Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha e ficou ali 40 dias e 40 noites. Isso aí está em Êxodo 24, nos versículos de 15 a 18, tá? Enquanto o acompanhavam com os seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Esses 2 homens vestidos de branco, o branco sempre sugere o mundo de Deus, e isso indica que seu testemunho vem de Deus, tá certo? Então, esses 2 homens convidam os discípulos a continuar no mundo, animados pelo Espírito Santo, a obra libertadora de Jesus. Daqui para frente, será a comunidade dos discípulos que terão que continuar a história e a obra de Deus, embora com a esperança posta na segunda e definitiva vinda do Senhor. Quando os discípulos ouviram as palavras dos 2 anjos que estavam lá no Monte das Oliveiras, depois nós vamos falar sobre isso também, voltaram, todos eles, depois que Jesus já tinha ascendido aos céus, voltaram para Jerusalém, que fica distante, uma jornada de sábado. Essa jornada de sábado, isso aí está em Atos 1, de 9 a 12, essa jornada de sábado é a distância de quase 1 quilômetro, são 888 metros, ou 2.000 côvados. Tá? Essa era a distância máxima que um judeu podia andar no dia de sábado, tá certo? Ou seja, por essa versão, a ascensão se deu no Monte das Oliveiras. Vamos já falar sobre isso. Pois bem, depois de terem adorado, vejo que agora já não hesitavam em adorar Jesus. Voltaram para Jerusalém jubilosos e ficaram ali no templo, louvando e bendizendo a Deus, apesar das perseguições dos sumos sacerdotes. E olha que ainda nem tinham recebido o Espírito Santo, o parágrafo. Então vamos falar aqui em que local realmente ocorreu a ascensão. Nós vamos ter aqui algumas, vamos dizer assim, divergências entre os evangelistas, tá? Mas nós vamos explicar tudo direitinho. Devo lembrar que pouco tempo antes da sua ascensão aos céus, Jesus apresentou-se aos discípulos no Monte das Oliveiras, como eu já disse, 40 dias depois da sua ressurreição. Em Mateus 28, no versículo 16, diz que Jesus estava com os discípulos na Galileia, na montanha que ele mesmo designara. Já em Marcos 16, no versículo 7, mostra que o anjo disse a Maria Madalena que Jesus encontraria Pedro e os demais na Galileia. Olha só. Tá? Em Lucas, no capítulo 24, versículos 50 e 51, consta que Jesus levou os seus discípulos até Betânia. Olha lá, a montanha, a Galileia e Betânia. Certo? E o Evangelho de João, ele não trata da ascensão de Jesus, tá certo? No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 2, relata a ascensão de Jesus. E no Atos 2, no versículo 4, diz que Jesus ordenou que não se afastassem de Jerusalém. E por fim, em Atos 2, no versículo 9, narra-se a elevação de Jesus aos céus. Está vendo aí como são as coisas? Pois bem, temos aqui 4 lugares onde Jesus teria ascendido aos céus. E tudo aí dentro dos livros sagrados. Tá? Mateus, no capítulo 28, no versículo 16, fala em Galileia. Marcos 16, no versículo 7, fala em Galileia. Lucas 24, no versículo 50, fala em Betânia. E Atos, capítulo 1, versículo 9 e 12,
no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Em qual desses locais realmente ocorreu a ascensão? Parece ser um consenso de que teria sido em Betânia. Parece ter sido um consenso. Não estou afirmando, tá? Jesus subiu aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós desde o trono de Deus. Valendo-me de um comentário do grande São Cirilo de Alexandria, que ele disse lá: eu imagino que os anjos, ignorando o grande mistério para aquela chegada corporal, admiravam atônitos o homem que subia e, perturbados com aquele novo e estranho espetáculo, estavam para perguntar. Essa aí é a narração de São Cirilo, tá? Quem é aquele que vem de Edom, ou seja, que vem da terra, né? As vestes tintas, envolvido num traje magnífico, altaneiro na plenitude de sua força. E Jesus disse: sou eu, que luto pela justiça e sou poderoso para salvar. Isso aí, Isaías 63, versículo 1. O Espírito não permitiu que aquela celeste multidão ignorasse a admirável sabedoria de Deus e ordenou a abertura das portas celestes ao Rei e Senhor do Universo, dizendo: levantai, ó portas, os vossos quintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos quintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é Ele o Rei da Glória. No Salmo 23, no versículo de 7 a 10. E é isso aí, meus irmãos. Jesus inaugurou para nós um caminho novo e vivo, como diz São Paulo. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mão de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Hebreus 9, no versículo 24. Tá certo? Eu procurei trazer informações novas para vocês, que nem sempre são divulgadas nas missas ou catequeses, tá? E eu peço para vocês, participem das missas e ouçam os padres nas suas homilias, que eles falam muito mais do que eu estou falando aqui, tá certo? Shalom do Pai.